Então, hoje nós vamos dar continuidade à apresentação dos projetos, né? E gostaria que vocês iniciassem. Quem vai começar? Liliane? Quer falar, Lili, o teu? Deixa eu falar logo o meu. Ou eu falo? Vou falar logo. Sei logo. Os mais velhos na frente. Então, deixa eu falar logo. Eu estou ansiosa. Espera aí, professora. Só um minuto. Professora, o meu tema é o envelhecimento. Certo. Foi um tema assim, porque tem tanta coisa para a gente abordar dentro das ciências sociais, tem tanta coisa para a gente trabalhar. E esse tema tem muito a ver comigo, né? No momento. Sim. O título é Ser Velho, Velha, na concepção dos idosos e idosas asilados no abrigo Ponte Santo Antônio, em Belém do Pará, e sua relação com a família. Tá? Então, eu fiz um trabalho que eu já tinha feito lá, muitos anos atrás, e tive uma amiga que me ajudou muito a fazer esse projeto, uma coisa muito especial para mim, que me fez assim, criar um amor por projetos. Então, assim, eu assim, me deu um gás fazer esse projeto. Que bacana. A justificativa. Pesquisar sobre o processo de envelhecimento, surgiu realizar a disciplina Pesquisa Social 2, no quarto semestre do curso de Serviço Social da Faculdade de Saúde. Momento este que tivemos acesso a diversos assuntos envolvendo a questão do idoso e idosa. Nestes termos, a pesquisa em pauta encontra justificativa também na experiência vivenciada pela pesquisadora, tanto em nível acadêmico como em nível pessoal. Ótimo. Olha só o avanço, né, Liliane? Aqui você já trouxe o assunto, trouxe o título já bem reduzido em cima de um tema maior, que era o assunto, né? E a justificativa, você está dizendo por que você deseja estudar esse assunto. De onde veio? Do nada não, né? Veio de algum lugar. Então, a justificativa, ela é exatamente isso. Ela tem que iniciar por esse desejo, né? De onde surgiu? Qual é a gênese desse desejo de pesquisar? E você sinalizou aqui muito bem, viu? É porque há muitos anos atrás, eu sempre fiz muito casamento no Ponto Santo Antônio. E toda vez que eu fazia um casamento, eu chegava antes para visitar o asilo. Então, assim, a gente envelhece, a gente não volta a ser criança. Né? E como eu vivo só, eu não quero ser dependente do meu filho, morar com filho, com nora, eu não quero isso. Certo. Eu tiver um dia eu vou precisar de cuidador, e tudo, por que não um asilo? Um asilo que me dá condições de ter as minhas necessidades muito bem assessoradas ali com enfermeiro, com médico, com uma área só minha, com privacidade. Então, foi baseado nisso que eu coloquei. Então, é isso mesmo, é no que suscitou esse seu desejo de pesquisar, né? Que aí você vem colocando que também, além da questão acadêmica, que você começou a estudar a temática, você já tem uma vivência, né? E esse processo de envelhecimento que nós iniciamos desde o dia que nós nascemos, nós não fugimos dele, né? Nós vamos envelhecendo a cada dia e a gente festeja, né? Mas desde que nós nascemos, o processo de envelhecimento ele já se faz presente, né? Então, assim, parabéns também pela sua justificativa, né? Melhor deixar você falar, depois eu falo, senão eu falo muito, né? É porque eu me empolguei aqui. Não, mas é muito interessante, porque assim, a gente tem que se preparar, não adianta a gente fantasiar a velhice. A velhice, ou a gente tem uma boa situação financeira, mas a gente vai envelhecer, vai precisar de um cuidador, vai precisar de um espaço, vai precisar de uma série de coisas. E Sim. por que não aquilo que me dá essas condições de eu ter a minha privacidade, ter um espaço meu,
onde eu possa ter acesso a tudo isso, a médico, enfermeiro, a ter um cuidador para mim. Eu vou pagar por ele? Vou, mas eu vou ter uma pessoa cuidando de mim. Eu vou ter acesso a médicos como eles têm lá. Acesso à limpeza, é tudo muito bem organizado, muito bem administrado, tudo muito limpo. Então, a tendência é essa, não adianta a gente fantasiar outra história. Ninguém vai virar pedra e todo mundo vai precisar de cuidado. Então, é por isso que todos os assuntos que eu estou indo, a minha especialização dentro do serviço social, eu quero me especializar dentro da área do envelhecimento. Ótimo. Porque é o que cabe atualmente a mim. Então, eu acho assim, ou seria o adolescente, entendeu? Aquele adolescente com problemas de abuso, ou seria o envelhecimento. Eu estou indo mais por esse caminho que eu acho que compactua mais comigo agora. Certo. Os objetivos. Aí, professora, eu fiz tudo de acordo com os seus TCCs, com as coisas que a senhora... Por isso que eu lhe pedi na última aula para mandar aquele trabalho, porque foi de suma importância para que eu terminasse ele. O objetivo é analisar a concepção do processo de envelhecimento junto com os idosos e idosas, asiladas no abrigo Ponte Santo Antônio e sua relação com a família. Tá? Esse é o objetivo. O objetivo específico. Conhecer a concepção de ser velho e velha para os idosos e idosas, asiladas no abrigo Ponte Santo Antônio. E o 2, identificar a relação dos idosos e idosas atendidos no abrigo Ponte Santo Antônio com a sua família. Qual é a relação deles com a família? Tem acesso à família? Ou não? Né? Certo, tem ótimo. Que estão em estado de abandono familiar. Exatamente. E outros não. Como eles fizeram uma opção de estar ali justamente para não dar trabalho à família, mas que são visitados pela família. Né? Então, isso é muito importante a gente saber como se encontra esse idoso e idosa nessa situação com a família dele. Se ele está em abandono total ou se ele tem ainda algum resguardo da família. Até para quê? O desenvolvimento dele dentro dos outros seja um desenvolvimento de comunicação, de comunicabilidade com os outros, de ter mais afinidades, para que não haja isolamento. Porque o que acontece? Dentro dessa quarta idade, né, que é a fase do idoso mesmo, porque nós estamos na terceira, uma boa idade, na melhor fase. Mas essa quarta fase, essa quarta idade, né, que é a partir dos 70, que vai até os 90 anos, quarta e quinta idade, nós identificamos que existe um índice de depressão muito grande com eles, né? Por eles serem abandonados, alguns não aceitam a velhice, alguns estão com Alzheimer, alguns não aceitam a doença, alguns não aceitam a solidão. Então, tem várias demandas a serem tratadas ali e a gente não pode fazer vista grossa, né? É verdade. O problema, como a pessoa exilada no abrigo Ponte Santo Antônio, percebe o processo, que é como eu falei, de envelhecimento e como é estabelecida a relação com sua família em sua concepção. É o que nós falamos há pouco. Está excelente. O que eu estou percebendo, Liliane, é que realmente está bem fechado o seu projeto, do que você quer, né? Ou seja, ele segue uma linha de raciocínio, de pesquisa, muito bom. Tanto que o teu problema ele vai estar respondendo ao que a gente já vem vendo desde o teu título. Ou seja, não está fugindo da tua proposta, que também tu finalizaste nos teus objetivos, né? Tanto no objetivo geral, para analisar a concepção do processo de envelhecimento junto aos idosos e idosas, asilados e asiladas no abrigo Ponte Santo Antônio, ou seja, tu coloca muito bem essa relação, essa análise, né, do objetivo geral, situa o local, deixa bem claro a relação, né, com o teu título e com a tua justificativa. E aí, os teus objetivos específicos, eles vão dar base para você poder alcançar o teu objetivo geral. Então, está seguindo uma lógica muito boa para um projeto bem sucedido. Obrigada.
A hipótese, professora, é o que nós também falamos há pouco, para o idoso e idosa, o processo de envelhecimento é sinônimo de respeito e a família contribui muito para esse sentimento. Então, quando eu falei que há um índice de depressão muito grande dentre eles, é quando eles são abandonados pela família. E quando eles têm um respeito, na visão deles, da sociedade, né, e da própria família. Então, uma vez que eles não aceitam a doença, eles não aceitam o abrigo, eles não aceitam a falta da família, na visão deles, no entendimento deles, eu não tenho mais dignidade. Se eu não tenho dignidade, eu não tenho respeito. Então, para que eu continuo vivendo? Então, a gente tem que abrir os olhos que um dos índices grandes de suicídio, nessa quarta idade, é devido a esse processo desencadeado. Isso. E isso aqui, na tua hipótese, porque a hipótese de um projeto, só para a gente esclarecer para os demais colegas, é o que você acha que vai dar de resultado na sua pesquisa quando você realizar a pesquisa. Você considera, né, que esse público vai dizer que esse processo de envelhecimento, para eles, são sinônimo de respeito. E que a relação dele com a família é boa, porque ele diz que a família contribuiu muito com esse processo. Aí vamos supor que não dê a resposta dada pelos sujeitos da pesquisa seja outra, seja de que eles foram asilados pela família, e que depois a família não mais os procurou, esqueceu. Aí você vai colocar no seu projeto, no relatório já dessa pesquisa, de que a hipótese levantada inicialmente na elaboração do projeto não foi confirmada, posto que, para os sujeitos da pesquisa, o asilamento se deu por conta do descaso com a família. Então, está ótimo assim essa tua hipótese, né? Que você acha que eles consideram uma boa relação com a família. Aí a pesquisa é tão importante que ela vai te mostrar se realmente é esse o dado ou se não. Ou se eles foram esquecidos pela família, né? Está ótimo. Assim, o pouco que eu vi ali está bem dividido, né? Porque 50% está ali porque, eu vou lhe dizer que 60% está porque quer, eles têm um abrigo muito bom, eles têm a casa boa, e 40% está ali porque tem que estar. Pela família começou muito bem, mas não terminou muito bem. Tá? Mas é assim que para a próxima, cenas dos próximos capítulos da pesquisa. A metodologia. A pesquisa em questão tem como abordagem a pesquisa qualitativa. Nos Paratrivinos, 2019, a pesquisa qualitativa permite uma aproximação do pesquisador com a realidade apresentada, sendo a técnica, a análise de conteúdo, papel fundamental para compreender as concepções referidas pelos idosos e idosas atendidos no abrigo Ponto Santo Antônio. Conforme Bardin, em 1998, a análise de conteúdo permite ao pesquisador um aprofundamento das análises realizadas pelos sujeitos da pesquisa. A entrevista semi-estruturada se fará presente neste processo, e, segundo Minayo, 2013, este instrumental responde aos objetivos do que se deseja durante o processo da pesquisa, facilitando a análise e o cruzamento das informações declaradas pelos sujeitos envolvidos neste processo. O método de análise será o materialismo histórico dialético, por possibilitar uma análise crítica da situação apresentada. O locus da pesquisa será o abrigo Ponto Santo Antônio, no período de janeiro a março de 2021, tendo como sujeito da pesquisa pessoas idosas asiladas do espaço supracitado. Como critério de inclusão para a pesquisa, será adotado as idosos e idosos asilados pela família no período entre 2019 e 2020. E como critério de exclusão, será adotado todos os idosos que não realizaram o asilamento por suas famílias no período referido. Perfeito. Aí, quer dizer, aquele projeto da Sandra e da Beatriz foi de suma importância na nossa aula expositiva, né? Porque aí você conseguiu pegar realmente o meandro da questão. Como é que eu tenho que apresentar minha metodologia? E aí, lembrando que nós estamos aqui num pré-projeto, né? Ou seja,
para a elaboração de um projeto de pesquisa em nível de TCC, você pode, inclusive, ampliar mais a tua metodologia. Mas são esses dados que são importantíssimos na tua pesquisa, né? Qual é a abordagem, qual é a técnica que será utilizada, qual é o método de análise dos dados, quais os instrumentais que serão utilizados, por que serão usados, quais são os autores que falam de todo esse arcabouço da metodologia, e aí você traz esses dados também. Vamos em frente. Ela falou em arcabouço, e eu vou lhe dizer que eu estou revestida desse arcabouço teórico e metodológico, porque a minha visão, as suas aulas, para mim, são muito inspiradoras. A dificuldade, ela existe. Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento ainda. Mas, assim, com muita boa vontade, com a ajuda da pessoa certa, eu não tenho como não ter crescimento. Então, a sua ajuda, ela é primordial para que eu venha estar melhorando cada vez mais. Uma coisa que eu não tinha conhecimento, mas eu estou aqui para isso, para aprender. Eu não sei, a senhora vai dizer, o caminho é por aí, mas falta, entender? Então, é isso que eu quero. Eu preciso que a sua ajuda ela é única. A senhora, para mim, é singular e eu sou muito grata. Obrigada. O referencial teórico. Essa pesquisa ajuda muito em 2050 contará com 30% de idosos. Tá? O Brasil crescido como país jovem caminha a passos largos para a velhice. A estimativa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é de chegar até 2050 a 65 milhões de pessoas com 65 anos ou mais de idade. Ou seja, cerca de 30% do total de brasileiros. Tal índice é 3 vezes maior que a proporção de idosos de 4 décadas passadas. Fatores como a queda da taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, e o aumento da longevidade contribui para essa transformação do perfil etário. A gente, por exemplo, antigamente, a minha avó morreu com 52 anos, 78, velhinha. Nova, né? 53 anos, 53 e estamos no auge. Então, óbvio, devido à nossa alimentação, devido à medicação, devido a uma série de fatores, nós estamos envelhecendo tardiamente. Conclusão, logicamente, terá muito mais idosos daqui para frente. Isso daí é um fator mesmo estático que vai acontecer, não tem como não acontecer. Porque hoje, uma mulher de 53 anos, como a senhora, nós estamos no auge da idade. Coisa que no passado eram idosos mesmo. Verdade. Idosos o processo de envelhecimento se encontra em ritmo acelerado em todo o planeta. Projeções do documento Development in Aging World, publicado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, indicam que acontecerá uma elevação expressiva no número de idosos em menos de meio século. Em 2005, eles eram 10,4%, cerca de 670 milhões. Já em 2050, representarão 21,7% do total, 2 bilhões de idosos. Não Olha só aí. envolve um ambiente que acerca desde a família até a convivência nos espaços públicos, principalmente com aqueles que um dia ficarão velhos, que fazem essa questão ser relevante na nossa sociedade. Muito bem. Esse projeto o cronograma, atividade, que foi nesse mês de novembro, a escolha do tema também, o levantamento bibliográfico, o levantamento da instituição a ser pesquisada, a elaboração do meu pré-projeto se deu dia 12 de novembro de 2020. Meu referencial bibliográfico, Bardim, que é o Lawrence, análise de conteúdo, Minayo, Maria Cecília de Souza Minayo, pesquisa social, Trivinos, Augusto Nibaldo Silva Trivinos, que no caso o sobrenome dele é espanhol, então é considerado Trivinos. Introdução à pesquisa em ciências sociais e a pesquisa qualitativa em educação, a fenomenologia e o positivo ao marxismo. Tá?
Gratidão Muito pela... bem. Parabéns, viu, Liliane? Você estava tão preocupada, né? Eu vi a sua preocupação, eu via que você o tempo todo, né, achando que não daria conta, e eu sempre dizendo, dá conta sim, é difícil. Se a gente for lembrar do seu primeiro pré-projeto, você vê uma diferença, né? Você viu o quanto você avançou, e é isso que é importante, né? Pensava, Ainda tem gente, eu pensei que eu tinha feito um projeto excelente, eu não tinha feito um projeto de pesquisa, né? Na verdade, o seu projeto estava mais voltado para uma pesquisa de intervenção, por um projeto de intervenção, quer dizer, e não para um projeto de pesquisa. verdade, professora. Quando eu fiz aquele primeiro, que eu até inclusive mandei para a senhora os dois, o primeiro e o segundo, para a gente ver a diferença. O primeiro, como estava assim, eu estava muito focada no que eu estava vivendo mesmo, o meu trabalho, a minha coisa, eu não fui em busca de algo que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando, que é o meu envelhecimento. E estava Sim. muito à luz, sabe? Estava assim na minha cara as respostas, e eu não estava conseguindo perceber. Então, a minha dificuldade era de ver que tudo que eu queria fazer estava nas minhas mãos e eu não conseguia ver. Então, assim, quando eu lhe pedi ajuda, professora, como é que eu vejo? E sobre o que eu queria falar, e a senhora foi grandiosa de dizer, trabalhe aquilo que você está sentindo. Então, é um investimento, não a atividade que eu estava exercendo, e sim o que eu estou literalmente vivenciando. Então, assim, é por isso que eu tenho a senhora como referência. Obrigada, Eu minha tenho querida. total deferência à senhora, meu respeito, a senhora merece toda a minha deferência como aluna e como mulher. Então, Muito assim, se esse obrigada, né? pré-projeto saiu, eu devo muito à senhora. Então, muito obrigada. Muito obrigada também a você, né, pelas palavras. Eu percebo em você, Liliane, isso é muito bom, né? Embora você, eu acho que você e a Soniane, não me lembro mais quem, vocês entraram já no terceiro semestre, né, sem ter a base ainda do serviço social, mas vocês apresentam um compromisso muito grande, né, com o serviço social. E isso é muito bom, né? Então, apesar das dificuldades, eu vou batalhando, eu vou atrás, né? Dá um desespero, professor, eu não vou conseguir, professor, eu não sei, professor, eu não estou entendendo. E aí a gente vai dando, né, o retorno da melhor forma possível, mais objetiva, sem fugir da qualidade. E aí você vem e apresenta um projeto, né, que seguiu uma linha de orientação. Então, isso é muito importante, né? Quando eu tento, eu sempre digo, se permitam errar, porque é errando que eu vou aprendendo. Né? Quando disser, não, não é assim. Por que não é assim? Porque precisa ser mais objetivo, porque precisa ter o verbo no infinitivo, porque precisa ter uma definição, porque precisa ter um encontro do tema com o objetivo. Então, aí você vai aprendendo, né? Então, parabéns pela sua persistência, parabéns por você não desistir do curso. Nós teríamos uma grande perda. E parabéns por você se permitir viver esse processo de produção de conhecimento, que é, sim, doloroso e, ao mesmo tempo, ele é rico, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer. É como envelhecimento, é um processo doloroso, mas rico, que a gente aprende. Então, muito obrigada. Obrigada também você. Quem é a próxima? É eu, professor. É eu? É, Soniane. Soniane. Vamos lá, Soniane. Também tinha uma preocupação muito grande, né, Soniane? Você tinha uma preocupação grande, eu também tinha uma preocupação grande com vocês, né? Pois Não queria e não quero que vocês desistam do curso, né? Não. Inclusive, eu pouco falo no grupo de vocês acadêmicos, mas eu vejo muitas das tuas postagens, né?
E assim eu fico assim, admirada pela relação que tu faz com o material, com os filmes que tu divulgas, né? Não é isso? Eu gosto muito de aprender Eu através faço de muito essa filmes. relação, né? Eu me lembro também que a Liliane cita muito filme, fala muito de obras. Aí eu E aí gosto. eu sou apaixonada também, né? Eu gosto de ver um filme, gosto de ver um Série, documentário e estar fazendo essa relação com o que eu vivencio, com o que eu estudo e como é que a gente pode melhorar. Então, embora eu pareça estar ausente do grupo, eu estou presente, porque eu fico observando as postagens também, né? E essas postagens, sem dúvida nenhuma, também poderia até ser um campo de pesquisa, sabia? Para ver como é que vem acompanhando esse processo de crescimento, né, de formação acadêmica, tá? Então, deixa eu parar de falar, que eu falo muito, né? Então, bora lá, Soniane, vamos apresentar, então, o seu pré-projeto. Pode começar do tema, né? Pode começar do Tá. tema. Pois é. Como eu lhe falei naquela aula anterior, que eu me baseava nos TCCs, né, que eu via da internet, Lembro. e eu aproveitei e li aquele da Sandra, né? Sim, sim. Isso. Aí eu coloquei esse tema assim, tema, direitos da criança e do adolescente e o Conselho Tutelar. O meu título, o Conselho Tutelar e a Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, uma revisão literária. Aí, a justificativa. A violação dos direitos de crianças e adolescentes constitui um assunto muito instigante para a pesquisadora diante do cenário apresentado no cotidiano da vida pelas mídias em geral. Fatores que acabaram por estimular a pesquisa sobre tal realidade, sobretudo a garantia dos direitos desta pessoa pelo Conselho Tutelar, equipamento que protege crianças e adolescentes conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo: conhecer o papel do Conselho Tutelar junto à criança e do adolescente violadas em seus direitos. O outro objetivo. Esse é o objetivo geral, né? Isso. Esse aqui é outro. Identificar o papel do Conselho Tutelar junto à criança e do adolescente violadas em seus direitos. Apresentar os tipos de violência sofrida por crianças e adolescentes no contexto literário. Isso aí são os objetivos específicos, né? Que realmente vão responder ao teu objetivo geral, que é conhecer o papel, né, do Conselho Tutelar junto a crianças e adolescentes violadas dos seus direitos. E aí os específicos, identificar o papel do Conselho Tutelar junto a essas crianças, porque você só vai conhecer se você identificar, né? E apresentar os tipos de violências que as crianças sofrem a partir da fala das crianças, pelo que eu entendi aqui, não, a partir da produção teórica, né? Por isso que o teu título é o Conselho Tutelar e a Garantia do Direito da Criança e Adolescente, 2 pontos, aí vem o subtítulo, né, que é uma revisão literária. A senhora tem aí, né? Tenho, eu imprimi. Então, então realmente está seguindo também essa lógica, né? Os teus objetivos, eles iniciam no verbo no infinitivo, que é importante. Vamos lá. O problema. Qual a importância do Conselho Tutelar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente? Ou seja, esse é teu objeto de pesquisa, né? Tu quer descobrir qual é a importância desse Conselho Tutelar. Então, tu tem que apresentar qual é o papel dele, né? Quais são, né, os deveres do Conselho Tutelar para aquela criança e adolescente que é realmente, né, violada em seus direitos. Está tendo toda uma coerência também. Vamos lá. Hipótese. O Conselho Tutelar é um equipamento de proteção indispensável para crianças e adolescentes violadas em seus direitos. Metodologia. A pesquisa bibliográfica será de fundamental importância para a realização deste projeto. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Oliveira 1998, respaldada teoricamente pela pesquisadora, sendo uma abordagem qualitativa ao apresentar considerações descritivas e analíticas. É na pesquisa qualitativa que Lacatos, 2001,
afirma que o pesquisador pode apresentar reflexões sobre o objetivo do estudo. Muito bem. O referencial teórico, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em parênteses, ECA, toda criança e adolescente deve ter seus direitos garantidos, assim como apresenta seus deveres. Embaixo aqui, o cronograma, eu fiz aqui meu tema bem recente, né? Depois daquela aula, eu cheguei Sim. hora. Mas já deu para entender, né? Isso, eu fiquei lendo aquele TCC e referências bibliográficas. Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1993. Então, assim, parabéns também, tá, Soniane? Fico muito feliz de você apresentar o seu pré-projeto. A gente observa, assim, que você teve um cuidado, né, de fazer de acordo como precisa ser feito. Claro que aí a gente tem que ir ampliando aos poucos, né, os objetivos, a justificativa. Também na justificativa, você coloca que é um assunto que te instiga, né, que te chama a atenção, que te chama a atenção pelo cenário que você vivencia, que você vê na vida, na realidade, que você vê pela mídias em geral, né? Então, essa realidade que você vivencia, que você vê, que você lê, levou você a pesquisar sobre o Conselho Tutelar, né? Qual é realmente o papel desse conselho diante de uma criança que é realmente desprovida dos seus direitos? Muito legal, assim, a tua proposta, né? Eu gostei bastante também, né? E aí tu traz no objetivo geral, não para você ver que um projeto de pesquisa ele não precisa ser mirabolante, ele tem que ter objetividade, ele tem que mostrar a que veio, né? Ah, professora, eu quero fazer pesquisa disso, disso. Aí o aluno se perde. E aí você trouxe bem claramente um objetivo geral. O que tu queres, Soniane? Eu quero conhecer o papel do Conselho Tutelar junto à criança e adolescente violada em seus direitos. Ponto. É isso que eu quero. Tá, e para te conseguir isso, o que é que tu vais fazer? Aí eu tenho que identificar qual é o papel do Conselho. E eu tenho que apresentar os tipos de violências sofridas pelas crianças. Como o teu título é uma revisão bibliográfica, eu já estou vendo que tu vai fazer pesquisa em livros, né? Em materiais que falem sobre o assunto para te responder essa tua proposta aqui dos teus objetivos. E aí o teu problema também coaduna-se a toda a tua proposta, porque tu coloca qual o teu problema da pesquisa? Qual a importância do Conselho Tutelar na garantia dos direitos de crianças e adolescentes? Olha só, né? Então, é isso que tu vais buscar responder no teu trabalho. Aí tu acha que com a tua pesquisa, a resposta será: o Conselho Tutelar é um equipamento de proteção indispensável para crianças e adolescentes violadas em seus direitos. Então, supostamente, você, em sua pesquisa, vai encontrar essa resposta, depois de tu fazer todo o levantamento bibliográfico, todo o estudo, tanto de legislação, porque aqui na tua metodologia, tu citas, está aqui, na metodologia não, lá na justificativa, tu citas o ECA, na tua revisão bibliográfica, né? Os referenciais, deixa eu ver aqui. Tu citas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, além da legislação, tu vais também pesquisar em livros, em autores que falem sobre a criança e adolescente, fazendo inclusive a pesquisa desde lá da criança, né? Então, claro que o teu referencial teórico vai ser preciso ampliar, aqui que tu citas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumental valiosíssimo dentro da tua pesquisa, né? E também tu citas aqui a pesquisa bibliográfica de acordo com Oliveira, ou seja, tu traz uma autora de referência do porquê essa pesquisa bibliográfica, né? E diz também que a tua pesquisa será uma pesquisa qualitativa de acordo com o entendimento que Lakatos tem de pesquisa qualitativa. Então, também duas autoras importantes no campo da metodologia de pesquisa, né? E aí tu traz o cronograma ainda inicial, mas tu já apresenta aqui, né? E aí a gente vai cada vez mais melhorando, e traz as referências bibliográficas que tu citaste aqui, faltou os outros,
Mas você já citou aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, valeu a pena, né? Chegar Eu até li, aqui. e também eu peguei um pouco das aulas da professora Cleide, né, que ela Sim. tá também falando do ECA. Então, aí tu pode também colocar na tua justificativa, pode ir ampliando a tua justificativa cada vez mais, sabe? Mas você seguiu toda uma estrutura de um projeto que a gente precisa ter, viu, Soniane? Isso que é o mais importante. E o mais importante ainda é você se permitir apresentar, né? Apesar de todas as dificuldades. E desculpa aí a demora, viu, professora? Não é desleixo, não. Sim. É porque eu via que você acompanhava, você só não falava, né? Mas é importante se colocar isso, me deixa muito feliz, tá? Parabéns. Obrigada. Quem é a próxima? A Daniela já apresentou. Olha, quem está aqui? A Acho Daniela que a já próxima apresentou. é eu, professora. Porque a Daniela já apresentou, a Jande já apresentou, a Ana já apresentou, não completa, a Simone já apresentou, não completa também, né? Mas a Cris já não apresentou, né, Cris? Bora lá? Ainda não. Bora lá, professora. Bora ver no que vai lindona. dar. Eu enviei para o seu e-mail, chegou? Deixa eu verificar aqui se eu imprimi o seu. Não, vou abrir aqui no meu celular. Para mim eu tinha imprimido. Vai. Pois é. Mas eu já vi que eu já cometi alguns equívocos por aqui, pelo que eu vi aqui a senhora Mas isso é muito bom. Quer dizer que você já percebe, por isso que é bom participar das aulas, né? Porque aí você já percebe, olha só, eu errei aqui. Mas é por isso que eu digo, se permita errar, né? Se permita errar, porque é aí que tu vais aprender. Ninguém nasce sabendo, né? Verdade. Então, se você não buscar... Eu acho que tu mandaste para o meu WhatsApp também. Foi, mandei para o WhatsApp também. Porque aqui eu não estou achando no meu e-mail. Mas eu me lembro que do teu WhatsApp eu mandei para o meu e-mail. Deixa eu ver, Cris. Maria Cristina. Bora lá. Pode Já? colocar. Então, tá. O meu eu fiz baseado... Aí, meu projeto tá assim. Mãe, chefe de família, dois pontos, né? Responsabilidades e desafios enfrentados pelos assistentes sociais no trabalho realizado com as famílias e as transformações expostas na periferia de Belém do Pará no período de janeiro a dezembro de 2020. Projeto de pesquisa apresentado à disciplina Pesquisa em Serviço Social 2, ministrado pela professora mestra Vera Sueli Moraes Ferreira, nossa lindona, como avaliação parcial para pontuação da segunda verificação do quarto semestre do curso de Serviço Social. Título: Mães, chefes de família, responsabilidades e desafios enfrentados pelos assistentes sociais no trabalho realizado com as famílias e as transformações expostas na periferia de Belém do Pará no período de janeiro a agosto de 2020. Errei, professora, é dezembro, não é agosto. A delimitação da pesquisa. Quais os desafios enfrentados pelo assistente social no âmbito das famílias chefiadas por mulheres da periferia de Belém do Pará? A justificativa. O que me cativou a elaborar esse trabalho foi a curiosidade de conhecer as dificuldades encontradas pelas mães, chefes de famílias, moradoras da periferia de Belém, que todos os dias saem para trabalhar, para manter o sustento dos seus filhos na condição de chefe de família. Mães solo são as mães que são as únicas ou principais responsáveis pelos filhos e lares. Elas que já viviam uma rotina, muitas das vezes, de tripla jornada para dar conta da criação dos filhos, do trabalho e da casa.
estão em situação de ainda mais vulnerabilidade devido à crise do desemprego que assola o país, pois a maioria dos lares chefiados por mães solteiras não são uma realidade recente no mundo, uma realidade que se estende por anos, porém bastante discutida pela mudança na conjuntura das famílias. As mudanças são reflexo da alteração comportamental de uma geração para outra. Ser mãe solteira é carregar uma enorme carga de responsabilidade. Portanto, a sociedade precisa ver essas mães não como incompletas, uma vez que cada componente da família executa um papel definido, independente do seu estado civil. Mas é possível afirmar que as moradoras das periferias de Belém enfrentam desafios ainda maiores. Em muitos casos, é justamente por não existirem políticas públicas estruturadas. Essas mães vão depender de ter vaga na creche, de conseguir consulta no posto de saúde, quando seus filhos adoecem, vagas nas escolas. Essas são inúmeras situações que essas mães convivem no seu dia a dia. Quem são essas mulheres e como, dentro das novas configurações familiares, elas têm vivido nos últimos anos em nosso país? O avanço da globalização atinge o mundo do trabalho e, consequentemente, seus reflexos influenciam o contexto familiar. Devido às transformações ocorridas na sociedade, se fez de suma necessidade a adoção de novas ideias de família. É muito comum escutarmos por aí as pessoas utilizando a expressão mãe solteira. Elas também lidam com ansiedade financeira em relação aos próximos meses e com medo de adoecer por não ter com quem contar para cuidar dos filhos. Objetivos. Geral. Analisar quais as metodologias de intervenção do assistente social no âmbito familiar das mães chefes de família da periferia de Belém do Pará. Objetivos específicos. Identificar de qual maneira o assistente social pode atuar dentro deste contexto familiar. Segundo, apresentar os desafios postos ao assistente social no trabalho com as famílias chefiadas por mulheres. Terceiro, verificar como o assistente social pode desenvolver seu papel para que o trabalho com as famílias chefiadas por mulheres solteiras se torne eficaz e eficiente. O problema é: será que na maioria das vezes o processo de intervenção com as famílias é efetivado apenas no âmbito do entendimento direto, não sendo vislumbrada outras possibilidades de se trabalhar com famílias? É importante que o profissional adote uma postura socioeducativa, de trocas numa relação horizontal, tendo em mente o respeito à individualidade de cada família, procurando não fazer julgamento de valores. A hipótese. Eu coloquei assim: as adversidades enfrentadas pelos assistentes sociais na periferia de Belém, que analisam os grupos familiares existentes em nosso cotidiano, podem ser entendidos como frutos do processo histórico, em que os padrões, costumes e necessidades da sociedade, gestados ao longo do tempo, ajudam a moldá-los, assim como os papéis de cada membro da família. Essa dinâmica das famílias ocorre de modo ativo, de geração para geração, em movimentos gradativos. Na metodologia, eu coloquei os métodos utilizados para que essa pesquisa seja realizada foram baseados em instrumentos usados para coletar dados a partir de cenários observados e os indivíduos investigados, bem como o ambiente de atuação destes profissionais. Então, a abordagem será exploratória no período de janeiro a dezembro de 2020. Como instrumento de coleta de dados, serão aplicados questionários, entrevistas e observações de atuação profissional no ambiente familiar. Uma família chefiada por uma mulher a ser entrevistada e foram elaboradas questões atribuídas sobre o desempenho da intervenção do assistente social dentro do contexto familiar vivido por essas famílias. A análise deste projeto,
de pesquisa será embasado nos suportes teóricos metodológicos de autores relacionados ao tema, onde os conceitos terão corroboração de autores a serem pesquisados, norteando o seguinte trabalho. Foi isso, professora. Muito Vamos ver meus bem. erros. Vamos, mas muito bem, que viu, Cris? Antes de ver os seus erros, eu quero ver os seus acertos, né? Porque você se permitiu a trazer um projeto. Você se permitiu se debruçar, você se permitiu fazer leitura, você se permitiu a errar para acertar. Ou seja, isso é compromisso com a formação, né? A gente não quer uma formação nas coxas, mas uma É verdade. formação realmente qualitativa, para que eu chegue lá no meu campo de estágio, eu tenha uma base teórica, política, metodológica, para ser avaliada pelos meus supervisores e pelos demais pessoas da instituição, né? Para que eu não saia com a minha imagem negativa daquele campo, né? Então, Com parabéns certeza. pela sua disposição, pelo seu compromisso, tá, Cris? Aí Obrigada, professora. a gente vai fazendo a orientação, né? Você vai reproduzindo o seu material, reconstruindo o seu material, e aí dá a oportunidade para que todos nós também aprendamos juntos, tá? Sim. Então, muito obrigada. O que eu verifiquei aqui no seu projeto, Cris, é que você tem uma preocupação imensa, ou você traz no seu trabalho uma preocupação imensa sobre a mãe solo, ou seja, a mãe solteira, chefe de família, e que você traz também uma preocupação de como o assistente social pode intervir nesse contexto, né? Sim. Esse foi o que eu entendi do seu trabalho. Porém, quando eu vou ler o título, eu leio assim, olha, mãe chefe de família, 2 pontos, aí o subtítulo, responsabilidades e desafios enfrentados pelos assistentes sociais, aí eu digo para vocês sempre, né, pelo Código de Ética que foi recentemente colocado, que sempre que utilizarmos, né, assistentes sociais, nós colocarmos as assistentes sociais, né, para a gente adotar a questão de gênero em qualquer situação. Se eu for falar de idosos, eu tenho que colocar idosos e idosas, tá? Então, sempre utilizando, respeitando a garantia de gênero, tá bom? Sim. Aí você colocou, né? Responsabilidades e desafios enfrentados pelas e pelas assistentes sociais no trabalho realizado com as famílias e as transformações expostas na periferia de Belém no período de janeiro a dezembro de 2020. Aí vamos trabalhar cada ponto, né? Mãe chefe de família é um ponto. Depois você coloca que são as responsabilidades e desafios enfrentados pelas assistentes sociais no trabalho realizado com as famílias, né? Ou seja, não é com as mães, chefes de família, mas é com as famílias, e também com as transformações expostas na periferia de Belém, ou seja, em todas as periferias de Belém, né? No período de janeiro a dezembro de 2020. Então, a gente vê que o seu título está muito mais além do que eu consegui trazer do teu material de pesquisa. E aí eu te pergunto, tu queres estudar sobre mãe solo, sobre o trabalho do assistente social nesse contexto? Foi aí que eu falei para a senhora que eu teria cometido um equívoco. Eu tinha visto que eu teria cometido um equívoco. Entendi. Mas é isso que você quer? No meu caso, é sobre as mães chefes de famílias. E aí eu te pergunto assim, você acha que tem condições de fazer uma pesquisa em todas as periferias de Belém? Será que nas periferias de Belém, onde é que você ia encontrar assistente social? Como você ia encontrar, chegar até o assistente social? Eu acredito que os assistentes sociais nas periferias de Belém, eles trabalham... É o CRAS que dá o norte para eles, não será isso? Exatamente. Então, bora trazer o CRAS para cá, como locus da tua pesquisa? Porque aí você fecha um campo, né? Então, aí a gente já começa a verificar. Não, eu vou pesquisar, professora, mas é no CRAS do Jurunas.
né? No CRAS da Marambaia, no CRAS de Mosqueiro. Então, tu já tem um locus de pesquisa. Exatamente, Entendi. né? Parabéns. Você já sabe que o assistente social está inserido no CRAS e que a família é papel, né? São sujeitos fundamentais dentro do CRAS, né? Tanto que tem o PAIFE, né? Que é um programa maior que abraça as famílias. Então, a gente já Ok. poderia ir trabalhando em cima do teu título, né? Então, a gente poderia pensar a mãe solo atendida no CRAS Jurunas, 2 pontos. Uhum. O papel do assistente, os desafios e possibilidades do assistente social neste contexto. Poderia ser, porque você fala no teu trabalho sobre as dificuldades ou sobre a eficiência do trabalho do assistente social, né? Uhum. Sim. Então, poderia ser nesse sentido, né? Ou as atribuições dos assistentes sociais junto às mães solos atendidas no CRAS Jurunas no período de janeiro a dezembro de 2001, Jurunas, Belém do Pará, entendeu? Contanto que você Entendi. feche o seu título. Uhum. E aí tu vais melhorando o resto do teu trabalho. Na delimitação da tua pesquisa, tu coloca assim, olha só, quais os desafios enfrentados pelo e pela assistente social no âmbito das famílias chefiadas por mulheres na periferia de Belém do Pará? Na realidade, Cris, essa tua delimitação é o teu problema, Uhum. tá? É o problema da pesquisa, que é uma interrogação. Então, Entendi. a tua interrogação pode ser até assim, quais os desafios e as possibilidades enfrentadas pelo e pela assistente social no atendimento às mães solo no CRAS Jurunas de Belém do Pará. Uhum. Entendeu? Correto, entendi. Aí tu Uhum. já suga, né? Já enxuga aí. E aí a tua justificativa, tu vem trazendo, né, a questão dessas mulheres que são que chefiam as famílias, faz uma contextualização aqui sobre essa situação, mas eu não vejo o que te levou de fato a fazer essa pesquisa, né? A pesquisa instigou a investigação diante dos fatos vivenciados pela pesquisadora, ou em uma aula, ou num jornal, ou um livro, algo que te trouxe o desejo de fazer a pesquisa nessa área, entendeu? O que Entendi. motivou você a fazer pesquisa nessa área? Pode fazer essa contextualização aqui? Pode, tá? Mas tem que trazer qual foi o motivo, por que você quer pesquisar, para que você pesquisar, o que você vai contribuir, né? O que não pode também, Cris, é que você colocou o que me cativou. Você não pode Uhum. usar essa palavra. Você pode até colocar o que cativou a pesquisadora Ah, entendi. a elaborar esse trabalho, entendeu? Foi a curiosidade. Então, tirar assim, algumas palavras, colocar o eu. Coloca-se sempre a pesquisadora, tá? Ok. Nos teus objetivos, aí você olha, tanto que você traz nos seus objetivos o assistente social, né? Olha, analisar quais as metodologias de intervenção do assistente social no âmbito familiar das mães chefes de família na periferia de Belém. E aí você pode colocar, analisar quais as dificuldades, né, e as possibilidades de intervenção do assistente social junto à mulher solo, a mãe solo, atendida no CRAS Jurunas, no município de Belém do Pará. Certo? Certo. Aí o objetivo específico pode ser conhecer o trabalho desenvolvido pelo e pela assistente social junto à mãe solo no CRAS Jurunas de Belém do Pará. Conhecer, para você poder analisar, né? Uhum. Segundo, apresentar os desafios postos aos assistentes e às assistentes sociais no trabalho com a mãe solo atendida no CRAS Jurunas. Verificar como o assistente social desenvolve seu papel para que o trabalho com as famílias chefiadas por mães
solo, né, se torne Uhum. eficaz e eficiente. Ou seja, aqui tu quer falar das possibilidades, né? Quais as possibilidades do trabalho do assistente social com mães solos, atendida no CRAS Jurunas Belém do Pará, tá? Tá, ok. O teu problema, na realidade, o teu problema, eu indico que você coloque aquela delimitação da pesquisa, tá? Como teu problema, só que colocando, claro, a mãe solo, atendida pelo assistente social no Uhum. CRAS Jurunas, tá? Você quer saber como é desenvolvido o trabalho. Entendi. A hipótese e as adversidades enfrentadas pelos assistentes sociais na periferia de Belém, que analisam os grupos familiares existentes em nosso cotidiano, podem ser entendidos como fruto do processo histórico. E aí aqui seria, a hipótese seria sobre o trabalho do assistente social junto a essas mães. Uhum. O trabalho do assistente social junto à mãe solo, atendida no CRAS Juruna, é permeado pelas dificuldades institucionais, por falta de estrutura para desenvolvimento do seu trabalho, mas também as possibilidades se apresentam a partir do momento em que conseguem empoderar as mães solos atendidas no equipamento citado, entendeu? Sempre Entendi. levando para esse lado da possibilidade do desafio do trabalho do assistente social junto com essa mãe solo, junto a essa mãe solo. E aí a tua metodologia vai ser uma metodologia, coloca aqui, baseada em os métodos utilizados para essa pesquisa serão serão, porque a pesquisa ainda vai ser realizada, tá? Uhum. Baseada em instrumentos usados na coleta de dados a partir de cenários observados e indivíduos investigados. Não é muito bom a gente estar usando a palavra indivíduo. Por quê, professora? Porque indivíduo era muito utilizado por Mary Richmond, né, que é lá do nosso início do curso de serviço social e tinha uma concepção filosófica funcionalista, tá? Ok. Então, aí precisa dar uma melhorada nessa tua metodologia, mas tu pode colocar que tu vai usar questionário ou entrevista, a observação. Só tem que dizer por que tu vai usar o questionário, o que os autores falam que é sobre questionário, né? A tua entrevista, tu vai utilizar entrevista estruturada, semi-estruturada, por quê, né? Então, só dar uma melhorada aí na tua metodologia e dizer que o sujeito da tua pesquisa será o assistente social. Ah, tá bom. Ele vai ser o sujeito da pesquisa e o locus de pesquisa, o local da pesquisa será o CRAS. CRAS, que eu estou dando de exemplo aqui, o CRAS Jurunas de Belém do Pará. O período de janeiro a dezembro de 2020, tá? Então, dá essa melhorada aí e aí trazer no referencial teórico, né, ou na revisão teórica, os autores que falam do trabalho do assistente social junto à política de assistência social, junto ao CRAS, né? E quais são o que é que ele desenvolve junto ao CRAS, tá bom? Ok, professor. Então, parabéns aí pela tua Muito pesquisa. obrigada. Estou muito feliz também que você não desistiu, você trouxe o seu trabalho, apesar de todas as dificuldades, É viu? Fico muito, verdade. muito, muito feliz mesmo. É essa a Tá bom, recompensa que professor. a gente tem, né, enquanto professor. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Até sexta-feira, né? Até sexta. Fiquem na paz de Deus e recebam meus abraços afetuosos. Abraço, boa Beijos, noite. parabéns para vocês.